Boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Direito Penal. Eu já dei essa aula agora há pouco, mas não salvou por algum motivo. Então, vou gravá-la de novo para publicá-la para vocês. Hoje a nossa aula vai ser sobre a lei de tortura, tá? A lei que define os crimes de tortura. Então, vamos lá. Abram uma lei aí. Lei 9.455 de 1977. Considerando que é uma lei com 4 artigos, sendo o último revogado, é perfeitamente possível a gente ler toda a lei. Então, vamos lá. Artigo 1º. Constitui crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha A. Com o intuito de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. B. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Inciso 2º. Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem submete a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante da medida legal. Parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na mesma pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, a pena aqui vai ser menor. Seria uma tortura ou omissão. A gente já vai estudar detalhadamente. Parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Então, aqui a gente está diante da tortura qualificada, ou pela lesão grave ou gravíssima, ou pela morte. Parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Inciso 1. Se o crime é cometido por agente público. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo na hipótese do parágrafo 2º, que é o tortura e omissão, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Será que é constitucional esse parágrafo aqui? Já nós vamos discutir isso. Artigo 2º. O disposto desta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Para artigo 3º, e 4º revogado. Só um minutinho, vamos lá. Vou pegar aqui pra gente. Isso mesmo. Vamos lá, então. Gente, então, essa lei, ela tem o fundamento legal dela na Constituição Federal, de 1988. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 3 diz o seguinte: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. No inciso 43 diz: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como os crimes hediondos. Então, gente, a base legal, né, o fundamento legal do tortura é justamente a Constituição Federal. Lá em 1988 já havia a previsão da tortura, da proibição da tortura, mas ainda não tinha uma lei instituindo de fato o que era considerado tortura, né? Então, com o advento dessa lei, a gente tem a definição, a gente tem o crime de tortura propriamente dito. Lá no Código Penal, a gente tem o homicídio qualificado pela tortura, né? Mas aqui a gente tem um crime de tortura propriamente dito. Então, vamos lá.
Também, no Código Penal, artigo inciso 1, no artigo 61, a tortura é uma agravante, né? No inciso 1, no artigo 61, inciso 2 diz: ter o agente cometido o crime, a linha D, com emprego de veneno, fogo explosivo e tortura. Então, também já havia essa previsão. Conceitos básicos. A Constituição Federal diz que o crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça e anistia. Então, fiança é um direito do acusado, se quiserem anotar aí. Então, ele é um crime inafiançável, insuscetível de graça e anistia. O que é a fiança? É um direito do acusado, onde, mediante o pagamento do valor determinado, pode ter concedido a sua liberdade até a sua sentença final. Então, a gente sabe que quem é preso por tortura não vai ter o direito à fiança, certo? Insuscetível de graça e anistia são institutos que anulam os efeitos da condenação. Qual que é a diferença? A graça é para uma pessoa determinada, é decretada pelo presidente da República por provocação. Já a anistia é para fatos determinados e é por lei. É uma lei do Congresso Nacional, né, sancionada pelo presidente da República, que anula os efeitos da execução para fatos determinados. Por exemplo, os crimes tal que ocorreram durante o período da ditadura, por exemplo, o crime tal contra tais pessoas ocorreram no período da ditadura, está abarcado por essa lei, serão suscetíveis de anistia. Isso seria um exemplo. Então, o crime de tortura, ele não vai ser objeto nem de graça, nem de anistia. E de indulto? Isso também era uma discussão, né? Porque além do tráfico, terrorismo e tortura, também os crimes hediondos. O STF disse que estaria abarcado também a proibição ao indulto, tá? Por serem ali institutos semelhantes, quando a Constituição trouxe graça e anistia, também estaria ali o indulto também. Então, é insuscetível de fiança, de graça e de anistia, tá? É um macete. Quais são os crimes insuscetíveis de graça, anistia, indulto e inafiançável? Os 3 T's, que é o tráfico, tortura e terrorismo, e os crimes hediondos. Olhem bem aqui, gente, que ele não fala em imprescritibilidade. Então, a tortura, ele é um crime prescritível, sim, sabe? Tá? Os crimes imprescritíveis é o crime de racismo e os crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra o Estado democrático e Estado constitucional, certo? Então, esses são os crimes imprescritíveis. Então, o crime de tortura não está ali dentro do rol dos crimes imprescritíveis. Então, ele prescreve sim. Beleza? Vamos lá. O que mais que a gente precisa falar? Vamos começar a falar, na verdade, né? Vamos começar a dividir ali. Vou dividir 3, de forma didática para vocês. Coloquem assim. Vamos dividir três incisos, 3 torturas. A tortura do artigo 1º, inciso 1, a tortura do artigo 1º, inciso 2 e a tortura do artigo 1º, parágrafo 1º. Então, vamos lá. Quem que é o sujeito passivo ativo e passivo do inciso 1? Qualquer pessoa, certo? Então, inciso 1, lembrando ali, vamos lá na lei. Vou abri-la aqui para vocês. Ó, inciso 1 diz, se o crime... Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando sofrimento físico ou mental. Então, sujeito ativo e passivo aqui, qualquer pessoa, crime comum. Qual que é o nosso núcleo do tipo? Constranger, certo? E mais um elemento ali, desculpa, mais um elemento que completa ali o verbo, constranger. Mediante violência ou grave ameaça. Então, qualquer pessoa, núcleo do tipo constranger, tem que ser mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, e a finalidade específica. A linha A, buscar provas. A linha B, conduta criminosa. A linha C, discriminatória. Então, tem esses 5 elementos aqui que a gente pode dividir aí para entender o inciso 1. O inciso 2, por sua vez, o sujeito. O que diz o inciso 2? Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, aqui, gente,
é um sujeito ativo e um sujeito passivo próprio. Por quê? Porque tem que ser alguém que está, o sujeito ativo, que tem o poder, a guarda ou autoridade sobre o sujeito passivo. O sujeito passivo, consequentemente, é alguém que está sob o poder, está sob a guarda, está sob a autoridade do sujeito ativo. Então, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo aqui são próprios, tá? A conduta, que o núcleo do tipo é submeter, certo? Então, o nosso núcleo do tipo, nosso verbo é submeter, completando ali alguém à violência ou grave ameaça, né? Submeter alguém à violência ou grave ameaça, causando intenso sofrimento físico ou mental. E, por último, com a finalidade de castigo ou medida de caráter preventivo. Então, a gente pode colocar esses 5 elementos para entender o artigo 1º, inciso 2. Sujeito ativo e passivo próprio, conduta criminosa submeter, alguém à violência ou grave ameaça, causando intenso sofrimento físico ou mental, com a finalidade específica de castigo ou medida de caráter preventivo. O parágrafo 1º, por sua vez, diz o seguinte. Vamos lá. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não restante de medida legal. Então, vamos falar desse aqui. O sujeito ativo, quando a gente lê, parece que é o agente público, mas a lei ela não deixa claro isso. Ela fala submeter alguém que esteja preso ou em medida de segurança. Então, a princípio, esse sujeito ativo é comum, né? Quando ele não descreve quem seria esse sujeito ativo, a gente tem que o sujeito ativo é comum. O passivo, por sua vez, é próprio. Por quê? Porque a pessoa tem que estar presa ou cumprindo medida de segurança. Conduta criminosa, submeter. Então, nosso núcleo do tipo é submeter. Depois a gente tem o elemento a medida não prevista em lei ou medida legal, causando sofrimento físico ou mental. Não tem uma finalidade específica. Então, o parágrafo 1º a gente pode constar esses 4 elementos para a gente entender bem ele. Engraçado isso aqui, que meu pai, ele tinha o dedinho assim, porque ele tinha quebrado esse aqui quando ele era mais novo e não tinha enfaixado. Aí ficou assim, ó. Era uma marca registrada dele. Mas foi engraçado que eu fiz aqui e ele desce, né? Tá bom. Só lembranças boas, graças a Deus. Vamos lá. Vamos dividir, então, agora, para a gente entender melhor os crimes de tortura. O parágrafo 1º, ele traz o crime de tortura. Constitui, inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Beleza. A linear, ela traz a modalidade de tortura à prova. Claro que todos eles são crimes de tortura, mas didaticamente, doutrinariamente falando, a gente tem esses nomes que a gente dá, certo? Então, a linear é chamada de tortura à prova. Por quê? Porque a finalidade específica é obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então, a linear a gente chama de tortura à prova. A linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, a gente chama de tortura crime. A linha C, em razão da discriminação racial ou religiosa. Então, a gente chama de tortura preconceito. O inciso 2 é a chamada tortura castigo. Por quê? Porque é submeter alguém sob seu guarda, poder ou autoridade com o emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, é uma tortura castigo. Ou você está aplicando como castigo ou para a pessoa não fazer aquilo, né? Uma medida de caráter preventivo. Então, a doutrina chama aqui de tortura castigo. O parágrafo 1º, isso é inciso 2, tá? O parágrafo 1º, por sua vez, é chamada de tortura equiparada. Diz o seguinte, na mesma pena, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato previsto em lei ou não restante da medida legal. Então, aqui, justamente por ter esse início, né, na mesma pena, incorre que a gente chama de tortura equiparada. O parágrafo 2º é a tortura omissão, que diz assim, aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou
ou apurá-las, incorre na mesma pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, aqui a gente está falando da tortura à omissão, certo? Se não existisse esse parágrafo 2º, essa pessoa que tem o dever legal de evitar e não evita é justamente o garante, a figura do garante ou do garantidor. Então, ele ia responder pela tortura, na modalidade que foi praticada, por exemplo, inciso 1, a linha A, nas penas a ela combinada, que é de 2 a 8 anos. Mas, como tem essa previsão legal, né, específica para a tortura ou omissão, então, nesse caso, a gente vai aplicar o parágrafo 2º, que a pena é menor, de 1 a 4 anos. Beleza? A tortura, continuando a nossa aula aqui, a tortura é um crime material, por quê? Porque ele prevê a conduta de torturar e ele precisa do resultado para consumar. Qual é o resultado? O resultado é o sofrimento da vítima, seja ele físico ou mental. Então, ele é um crime material, se consuma com o sofrimento da vítima, seja ele físico ou mental. E admite tentativa, perfeitamente possível a gente imaginar que uma tentativa, certo? Deixa eu tomar meu chá aqui. Vou dando água, vou tomando meu chá aqui para dar um gás, mas não vou mostrar porque eu não tô recebendo para fazer merchandising. Então, não vou mostrar meu chá. Meu chá ou meu energético, não sei o que é. Voltando à aula. Admite tentativa. Crime material, admite tentativa. Imagine a hipótese. O que é tentativa para o Código Penal? É quando você deixa de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, imagine a hipótese que eu coloco a vítima na cadeira e vou iniciar os atos executórios, vou iniciar a tortura, mas o meu vizinho que sabendo que ali ia ocorrer uma tortura, entendendo o que de fato estaria acontecendo, liga para a polícia e a polícia chega de maneira que antes de eu iniciar, né, os atos executórios e por circunstâncias alheias à minha vontade, claro, a polícia chegou, fui presa, flagrante, e não executei os atos, ou seja, não executei o crime, ou seja, desculpa, gente, é alergia. Então, é uma tentativa de tortura, beleza? Então, anotem aí que é um crime material, perfeitamente admissível a tentativa. Quanto à ação penal, gente, é uma ação penal pública incondicionada, até pela gravidade do delito, né, uma ação penal pública incondicionada. Justiça comum, né, a gente não está falando de juizado, até pela pena de 2 a 8 anos, e na tortura pela omissão, a pena é de 1 a 4 anos. Então, ambos vão para a justiça comum, ambos ação penal pública incondicionada. Quanto à suspensão condicional do processo, o de 2 a 8 anos, por óbvio, não cabe, mas esse que é de 1 a 8 anos, cabe a suspensão condicional do processo. Perfeito? Que é a tortura por omissão. Então, a gente viu que tem a tortura prova, tortura crime, tortura discriminação, tortura castigo, tortura equiparada, tortura omissão. O que mais que a gente precisa analisar aqui? Uma observação, gente, que eu anotei aqui para falar para vocês, ali na tortura preconceito, que o STF decidiu que judeu é considerado raça, né? Então, você torturar alguém por ser judeu é uma tortura preconceito, uma tortura discriminação. Tá? Já falei que a tortura castigo é um crime próprio, né? Tentativa, não de dor específico, já falamos. Tortura omissão a gente já falou. Vamos para o parágrafo 3º, então, que é a tortura qualificada. Diz o parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Então, vamos lá. Primeiro, quando traz que resulta lesão corporal grave ou gravíssima, a gente está falando da lesão corporal do parágrafo 1º do 129, que é
se resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente do membro sentido função e aceleração do parto. Quando a gente está falando da lesão corporal gravíssima, é do 129, parágrafo 2º, se resulta em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro sentido função, deformidade permanente ou aborto, certo? E se resulta lesão leve? Se resulta lesão leve, não vai ser qualificada, vai ser simples, né? Ele está abarcado ali no caput, está abarcado na tortura lesão leve. Só se resultar lesão grave ou gravíssima é que você vai ter essa qualificadora, tá? E, além disso, tem a qualificadora que se resulta a morte. A de lesão grave ou gravíssima será de 4 a 10 anos. Se resulta a morte, é de 8 a 16 anos. A questão aqui, gente, é a seguinte. Quando a gente tem lá no 121 no homicídio, que o homicídio qualificado pela tortura. E aqui a gente tem a tortura qualificada pelo homicídio. Quando vai ser uma conduta e quando vai ser outra? Vocês já devem saber de cor e salteado, né? Que é o mesmo raciocínio que a gente faz para todos os delitos. Que a gente tem que visualizar o dolo da pessoa para a gente responder essa pergunta. Qual que era o dolo? Ora, o dolo era matar. A tortura foi um meio para conseguir a finalidade. Então, eu estou diante de um homicídio por meio de tortura. Ora, a tortura era o dolo, mas houve um excesso na tortura que causou a morte culposamente. Então, a gente tem conduta dolosa, que é a tortura, e a conduta culposa, que foi a morte. Então, a gente está num crime de tortura qualificado pela morte. Agora, imagine a situação que houve dolo na tortura e dolo na morte no seguinte sentido. Eu comecei uma tortura, então eu tive o dolo de torturar, e no meio dessa tortura eu quis matar a pessoa. Eu falei, bom, você não vai confessar? Então agora eu também não quero mais só torturar, agora eu vou matar. Eu pego o revólver e atiro. Então foi uma morte que não foi nem pela tortura, né? Mediante tortura. Ela morreu pelo revólver, pelo tiro. Então, assim, meu dolo foi tanto na tortura quanto pela morte, foram duas condutas distintas, né? Então, eu vou estar diante do concurso material. Duas condutas, dois crimes. Concurso material vai somar as penas de tortura e de matar. Claro que aqui, gente, no homicídio, eu não vou qualificar pela tortura, senão dá bis in idem, certo? Ou vou qualificar por outro motivo, se houver, ou vai ser o homicídio simples, tá bom? Não posso qualificar e fazer o acúmulo de penas, né? Senão vai dar o bis in idem. Quero dizer assim, eu não posso aplicar tortura e homicídio qualificado pela tortura. Não, dá bis in idem. É tortura e homicídio, ou simples ou qualificado por outra circunstância. Vamos lá. Causa de aumento de pena. Parágrafo 4º. Aumenta-se a pena, deixa eu mexer. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Se o crime é cometido por agente público, inciso 1. Inciso 2. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Inciso 3. Se o crime é cometido mediante sequestro. A gente tem essas três causas de aumento de pena, que é de 1/6 até 1/3. Agente público. Quem é o agente público para o Código Penal? É aquele que exerce cargo, emprego ou função pública que recebe ou não remuneração, tá? Esse é considerado o agente público para o Código Penal. Toma um cuidado aqui, gente, porque imagine que você está diante de uma tortura-castigo, em que a pessoa está no seu poder por você ser agente público, né? Então, nesse caso, você não vai aplicar a tortura-castigo mais a causa de aumento de público, mais a causa de aumento agente público, que vai dar bis in idem. Por quê? Porque já é uma tortura-castigo, porque ele está em seu poder. Então, por você ser agente público e ter esse poder, essa autoridade sobre o preso, por exemplo. Então, se além disso, você aplicar a causa de aumento de pena,
A doutrina entende que está diante de bis in idem, então, nesse caso, na tortura castigo não seria aplicável, tá? Vamos lá. Contra a criança de 0 a 12 anos, né, que é considerado 0 menos que 12, né, 0 mais de 12 anos já é considerado adolescente. Portador de deficiência, adolescente também entra aqui, maior de 60 anos, tranquilo. Se o crime é cometido mediante sequestro. Olha, aqui, essa agravante do sequestro vai ser aplicada quando a vítima é sequestrada e durante o sequestro a gente comete o crime de tortura, certo? Agora, caso o agente cerceie a liberdade da vítima com a finalidade única de torturar, não é que se fala em sequestro. Explicando. Imagine que para ver a tortura, você tem que estar com a pessoa em seu poder. Imagine que você está sequestrando alguém e comete a tortura. Então, é uma tortura mediante sequestro. Agora, se você, com a finalidade de cometer a tortura, somente teve a pessoa em seu poder durante aquele período para o cometimento da tortura, a gente vai estar falando só de tortura. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado no caso concreto para analisar se vai configurar uma tortura mediante sequestro ou simplesmente uma tortura. O parágrafo 5º, por sua vez, diz o seguinte: a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, pega a pena aplicada no caso concreto e o dobro dessa pena a pessoa não vai poder aí, vai ter interdição dos seus direitos, né? Essa condenação, gente, esse fato, né, esse feito, ele decorre automaticamente da condenação, tá? O juiz não precisa na sentença penal, de declarar isso. Claro que provavelmente ele vai declarar, né, essa perda de cargo, mas mesmo se não acontecer, ele é um efeito automático da condenação, tá? STJ e STF já decidiram nesse sentido. Vamos lá. Regime de cumprimento de pena. O parágrafo 7º traz o seguinte: o condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Aqui, gente, tanto aqui quanto quando a gente estudou a Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072, a gente também tem essa situação lá. Se vocês forem no site do Planalto e baixar a lei atualizada, vai ter esse artigo aqui, vai ter artigo similar lá na Lei de Crimes Hediondos, porque não foi revogado. Porém, eles foram considerados inconstitucionais. Por quê? Por ferir o princípio da individualização da pena. Veja bem, o STF entende que, pelo simples fato da pessoa ter cometido um crime hediondo ou tortura, não pode ser automaticamente, independente da pena e das circunstâncias, das condições pessoais do acusado, colocar em regime fechado. Não, tem que fazer toda a dosimetria da pena, tem que individualizar a pena para então chegar ao regime. Se vai ser fechado, se vai aberto. Então, por quê? Porque esse dispositivo fere a Constituição Federal, fere o princípio da individualização da pena, por isso o STF considera inconstitucional. Perfeito? Acho que é isso, né? Vamos ver. Não. Parágrafo 2º, aí, artigo 2º, desculpa. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então, aqui, gente, a lei, ela adotou o princípio da extraterritorialidade condicionada, ou seja, aplica-se sim essa lei extraterritório brasileiro, porém condicionada a duas coisas: ou a vítima tem que ser brasileira, ou o autor da tortura esteja em território brasileiro, certo? Nesses dois casos, né, nesses dois casos vai sim ser aplicada esses crimes de tortura, perfeito? Então, essa lei, ela considerou aí, adotou a extraterritorialidade condicionada. Podem anotar aí, né? A gente é boa de prova, né? Qual princípio? Quanto à territorialidade, qual princípio que a lei de tortura adotou? Explique. A lei adotou o princípio da territorialidade condicionada.
sendo que as condições são que a vítima seja brasileira ou que o agente encontre-se sob a jurisdição brasileira. Perfeito? Gente, quanto à tortura, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? No próximo bloco aí a gente vai para um conteúdo novo. Espero que eu consiga salvar. Agora eu tô até com medo que o outro não salvou. Beijos, até o próximo bloco.